Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estamos no capítulo 9 do livro Conversando sobre Vida Plena. E estamos começando hoje uma nova fase, né? Onde estaremos falando sobre os agentes abortivos da vida plena. E o primeiro deles, o tema de hoje é o agente da religião. E eu espero que você seja edificado com esse vídeo. Se for edificado, lembre de pessoas que precisam dele, compartilhe, curte, comenta. Posso dizer que, de longe, esse é o pior de todos os agentes abortivos, pois ele fomenta os demais. A religião aborta a vida plena e o pior é que a maioria não percebe. A maioria está em busca da vida plena na religião. E aí a frustração é maior ainda. Muitos ficam sem alternativa, porque onde esperavam encontrar vida, encontraram só decepção. Eu gostaria de deixar muito bem claro que eu amo a Igreja de Cristo e ela é um corpo vivo que sobreviveu e sobreviverá a tudo. Ela é a noiva eterna do Cordeiro. Ela é a presença visível de Cristo no mundo e quando ela for arrebatada, o caos será indescritível. Portanto, toda crítica que farei neste capítulo não é em direção à igreja organismo vivo, mas com certeza é em direção a instituições que abrigaram esse espírito religioso e que infelizmente são chamadas equivocadamente pelo termo igreja. Isso causa uma confusão bem grande, pois pessoas que necessitam da igreja corpo estão decepcionadas e com razão com a igreja instituição e acabam sem nenhum ânimo para congregar e se aquecerem espiritualmente junto com outros cristãos. Meu desejo nesse livro é que pessoas saiam da religiosidade e abracem a vida plena. Eu queria falar de algo que me incomoda bastante, que é quando as pessoas chamam igreja de hospital. Eu não vejo respaldo bíblico para tal comparação. Geralmente o fazem para justificar que lá tem pessoas feridas e que todos precisamos ter paciência e tratá-las e não esperar desse lugar a perfeição, mas um lugar de muitas dores, muita gente carente e necessitada. É sério que Jesus vai casar com uma igreja hospital? Com uma igreja eternamente doente em constante tratamento? Isso é um dos maiores equívocos usados para justificar tantas tretas no meio religioso que não refletem o real propósito da Igreja de Cristo. Para mim, a Igreja de Cristo são pessoas salvas e regeneradas por Ele, que manifestam Cristo em suas vidas e que, ainda que não tenham alcançado a perfeição, prosseguem para isso com a motivação certa e com a força motriz certa, o novo DNA recebido na obra consumada na cruz por Cristo Jesus. Elas vivem Cristo não para serem superiores aos outros, mas para refletirem a glória de Deus, vivendo uma vida plena onde elas estão inseridas. Se você quiser testar o ibope da religião, é só lembrar de pessoas que você conhece que são religiosas. Você consegue ver Cristo nelas? Ou essas pessoas acabam sendo as mais arrogantes, orgulhosas e hipócritas que você conhece? Ao invés de serem honestas, de serem humildes, de serem os melhores profissionais, os melhores alunos, muitos dão um péssimo testemunho. Eu sempre achei algo intrigante no Brasil. Como pode o número de evangélicos crescer e, junto com isso, a corrupção? Isso é inadmissível se o evangelho estiver sendo pregado. Mas como o que está crescendo é a religião em suas mais diversas faces e isso não muda o caráter das pessoas, só camufla. Elas só se escondem na hipocrisia que é típica do religioso. A religião costuma domesticar as pessoas. Elas mudam por fora, elas passam a fazer coisas que não faziam. Deixam de fazer coisas que faziam, mas sem nenhuma reflexão do porquê fazem ou deixam de fazer. Suas motivações são absurdamente distantes das motivações que Deus deseja. Elas passam a fazer parte de um rol de membros, mas não nascem de novo, não têm um relacionamento com Deus através de Jesus. Elas lotam os templos, mas seus corações continuam vazios. Reinhard Hitler diz que o problema do Brasil não é a corrupção, é a religião. E eu sou obrigada a concordar com ele, porque quanto mais religioso o país está, mais corrupto. Algo de muito errado não está certo. Se o cristianismo estivesse crescendo, a corrupção estaria diminuindo. Mas quando o crescimento é apenas no número de religiosos, a corrupção encontra guarita e cresce de forma assustadora, como vimos nos últimos anos e como vemos hoje. Antigamente, quando evangelizávamos alguém com quem nunca mais teríamos contato, orientávamos para que procurassem uma igreja evangélica mais próxima de sua casa.
Hoje eu não faço mais essa loucura. Prefiro continuar ajudando essas pessoas à distância. E sei que Deus colocará cristãos genuínos na vida delas para ajudá-las em sua jornada de fé. Muitos perderão a semente do evangelho se entrarem em alguns arraiais. A religião é uma erva daninha porque ela confunde as pessoas que estão genuinamente procurando Cristo. Isso é que é mais cruel. Não canso de lembrar que os maiores embates de Jesus foi com os religiosos e não com os pecadores, pois os religiosos eram e são a classe de pessoas com um alto grau de orgulho, de justiça própria, de soberba, o que é praticamente impossível que eles sejam quebrantados. Eles acham que têm algum mérito e vivem confiando em sua própria força. São incapazes de se humilhar e reconhecer seus limites e clamar por misericórdia igual o cego de Jericó fez. No Novo Testamento, a conversão mais sobrenatural que existiu para mim foi a do fariseu Saulo de Tarso. Ele tinha um currículo invejável no judaísmo. Ele era o mais zeloso, perseguia a igreja de Cristo e caiu do cavalo. Teve um encontro com aquele a quem ele perseguia e foi o grande apóstolo da igreja primitiva. Ele não era um pecador, não se achava pecador, e isso faz da conversão dele um verdadeiro milagre que não acontece todo dia. Paulo, mais do que ninguém, pode falar de quão danosa é a religião, pois ele foi nas profundezas dela e não era qualquer uma, era a religião judaica. Mas quando ele encontrou a Cristo, ele considerou literalmente todo o seu currículo como esterco, como bosta. Eis um exemplo clássico entre o que a religião faz e o que Cristo faz na vida de uma mesma pessoa. Paulo escreveu 13 cartas e todas elas alimentaram a igreja e orientaram a igreja primitiva do que realmente é ser cristão, viver Cristo e morrer por Cristo. Mas como descobrir se eu sou religioso ou se sou cristão? O religioso tem muitos apetrechos para chegar a Cristo. O caminho até o Pai é inventado por homens. Para o religioso, Jesus nunca será o suficiente. Jesus é um figurante na história, é apenas uma peça para ser usada conforme conveniência, mas nunca é o centro de verdade. O religioso cumpre rituais que nem ele mesmo entende. O religioso não se relaciona com Deus, mas tenta barganhar com Deus. Dentre os religiosos estão aqueles que têm má fé mesmo. Os abusadores espirituais, os predadores que desejam tirar dos fiéis tudo, desde dinheiro até a liberdade dos fiéis decidirem as suas próprias vidas. Manipulam de um jeito ou de outro, e quem não fizer o que eles querem se torna amaldiçoado. Existem os religiosos que, por desconhecerem a obra consumada da cruz ou minimizarem seus efeitos, misturam a velha aliança com a nova aliança e acabam anulando a cruz de Cristo. Os cristãos da Galácia estavam com esse problema e Paulo os exortou, escrevendo a carta aos Gálatas. Não existe má fé, mas existe um desvio e uma distância enorme daquilo que Deus sonhou para eles e daquilo que eles acreditam que precisam fazer para Deus. A religiosidade se evidencia pela motivação errada. Pessoas podem orar, jejuar, ofertar, não perder uma programação, assumir liderança, tudo com motivação errada e não conseguirem mover nenhum dedo de Deus, pois fazem isso tentando manipular Deus, mas ele não é manipulável. Elas vão perder saliva, passar fome, perder tempo e dinheiro e não conseguirão nada de Deus. E com essa experiência que não inclui Cristo, em um relacionamento de amor, elas acabam achando que Deus não é bom, pois elas fazem tantas coisas e Ele não as abençoa. Que triste, não percebem que em Cristo nós já fomos abençoados. E o que Deus deseja é que usufruamos de um relacionamento com Ele sincero, de rendição, em que possamos confiar completamente em Sua bondade. Enfim, a religião distorce o caráter de Deus e o estrago disso é incalculável na vida das pessoas. O clericalismo, a hierarquia, a necessidade de reconhecimento, tudo isso acaba negando a obra da cruz. Eu sempre liderei, mas sempre deixei muito claro para todas as pessoas que ensinei que elas deveriam depender de Deus e não de mim, que elas eram discípulos de Jesus, que elas pertenciam a Cristo. Na religiosidade, a estratégia é que as pessoas dependam de seus líderes e não de Deus. As pessoas são levadas a não assumirem suas próprias responsabilidades, a terceirizarem a sua fé e a viverem da palavra dos seus líderes. Elas não são motivadas a buscarem por si mesmas a palavra de Deus e nem mesmo conseguem discernir a vontade de Deus para as suas vidas. Vivem em busca de alguém
que lhe alimente, porque não sabem que o Cristo, o pão da vida, está nelas e pode saciar sua fome para sempre. Eu poderia escrever um livro sobre o tema deste capítulo, mas não é esse o meu objetivo. E como esse agente abortivo está implícito nos demais, não faltará oportunidade de falar sobre ele nos capítulos seguintes. Mas eu queria aproveitar o momento para exemplificar o que a religiosidade produz. Na semana em que escrevo este livro, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais é a descoberta de que a deputada evangélica e conhecida pastora Flor Delice mandou matar o seu esposo. Isso não é e nunca foi cristianismo, isso é religião, hipocrisia que gera assassinos. Eu poderia listar muitos outros exemplos, como casos de pedofilia envolvendo pastores, padres, representantes de centros espíritas. A religião é a podridão, porque ela é capaz de abrigar o mal com a aparência de bem. Para mim, qualquer crime cometido por um religioso me causa ainda mais repulsa, pois foi cometido usando a boa fé das pessoas que confiaram nesses criminosos. Você pode imaginar quantas vidas foram destruídas no caminho por causa da religião? Quanto mais eu vejo isso, mais pressa tenho de viver e pregar sobre Jesus, somente Jesus e este crucificado. Eu tenho pessoas na minha família que já foram religiosas e hoje estão completamente perdidas. Eu oro e choro por elas. Eu falo de Jesus quando possível, mas sabe, essas pessoas foram muito desapontadas na religião. Eu não tenho nenhuma expectativa em vê-las voltando para a igreja, indo a um culto de domingo, ouvindo uma mensagem, levantando a mão quebrantadas. Elas odeiam aquele ambiente. Elas foram feridas dentro dele e não querem mais voltar para lá. É por causa delas que eu também escrevo este livro. Minha expectativa e esperança é que elas consigam encontrar a bondade de Deus que a religião transformou em maldade. Que elas consigam discernir que o que fizeram com elas no ambiente religioso também entristeceu o coração de Deus. E que ele nunca teve parte com a religiosidade opressora, com o farisaísmo, com todo esse sistema de crenças que anulam a cruz e que colocam uma carga que a pessoa jamais conseguirá suportar. Os desviados não vão voltar para onde não existe água para matar sua sede. Eles preferem escancarar de vez e entregar seu coração para suas paixões. Eles odeiam a hipocrisia e por isso tentam ser o mais verdadeiros possível, mesmo que essa verdade seja algo tão deprimente e lamentável. O pecado que eles não conseguiram vencer com a ajuda da religião está destruindo suas vidas e eles não precisam voltar para um lugar. Eles precisam conhecer o amor incondicional de Deus e se relacionar com Ele unicamente pelos méritos de Cristo. Eu também tenho parentes que nunca frequentaram a igreja porque foram julgados e condenados por suas escolhas pessoais e por isso preferiram viver suas vidas em paz. Eles têm até mais paz do que aqueles que o julgaram. Mas que pena que, por causa da religião, tenham se negado à experiência de conhecer Cristo. Eu vou terminar contando uma história verídica. Eu estava num velório de um jovem que evangelizei e Jesus salvou. A família dele era enorme. Um de seus tios entrou na igreja onde o corpo estava sendo velado e ele desabafou comigo que há aproximadamente 30 anos não entrava numa igreja. Ele disse que a última vez que entrou, suas duas filhas eram bem pequenas. Elas estavam cada uma segurando um balão cheio na mão, muito felizes, e o pastor chamou a atenção dos pais e das meninas, porque elas não estavam se comportando no templo, porque aqueles balões não eram adequados para aquele ambiente. Suas filhas saíram da igreja chorando por causa da repreensão do pastor, e os pais nunca mais voltaram. Espero que este exemplo tão simples possa alertar a cada um de nós para nos confrontar se estamos sendo cristãos que vivem em Cristo ou se estamos sendo meros religiosos que afugentam as pessoas de Cristo. O diabo usa a religião de várias formas para nos tirar do foco, para esconder a graça de Deus, para distorcer a bondade de Deus, para que as pessoas nunca consigam sentir o amor incondicional de Deus. A religião condiciona tudo, as bênçãos, o amor, a salvação. Alguém disse que Jesus é o caminho, a religião é o pedágio. Eu encontrei o caminho e não recomendo o pedágio. O caminho que Jesus abriu para nós é um novo e vivo caminho, mas o diabo inventou a religião, que tenta a todo custo construir pedágios. Quando eu ouço o que Jesus está fazendo através dos cristãos perseguidos da China, os cristãos que se reúnem escondido, que são tratados como criminosos, que preferem a morte do que negar Cristo, que vivem na perspectiva da eternidade, são testemunhas diárias de milagres e maravilhas,
Mesmo diante de situações adversas, eu posso realmente entender o que Paulo disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto isso, religiões que usam o nome de Deus no Ocidente são capas de jornal com escândalos de todas as ordens, tornando-se motivo de chacota entre aqueles que não abraçam nenhuma religião. Não se iluda, o agente abortivo da vida plena mais terrível é a religião que anula a cruz de Cristo e prega um amor de Deus condicional para manipular a sua vida. Perguntas para reflexão. Para você, quais as principais diferenças entre o cristianismo e a religião? 2. Você já foi ferido, desapontado por pessoas religiosas? Compartilhe sua experiência. 3. Você já esfriou na fé após ter vivido uma experiência negativa com a religião? 4. Para você, qual o maior mal que a religião causa? 5. Viver o verdadeiro cristianismo em meio a uma cultura religiosa é um grande desafio. Você aceita esse desafio? Por onde você vai começar? 6. A religiosidade hipócrita acaba nos atrapalhando quando estamos tentando testemunhar de Cristo. Que argumentos podemos usar para convencer as pessoas de que Cristo também odeia a religião? 7. O que mais lhe chamou a atenção no capítulo de hoje? Amados, muito forte, né? Muito triste, mas infelizmente é verdadeiro, né? O inimigo das nossas almas, ele tenta de toda maneira nos impedir de conhecer o amor incondicional de Deus, de conhecer o poder que há em Cristo Jesus, quando ele disse está consumado, e nos dá uma nova vida, uma vida de relacionamento com Deus sem nenhuma interferência. A religiosidade, a religião coloca o véu novamente, né, que foi rasgado, ela coloca um véu, ela coloca as dificuldades no caminho. E muitas pessoas desistiram de Jesus porque elas esbarraram na religiosidade. E eu estou aqui com esse livro, com essa obra, para alertar você. Saia da religiosidade e realmente abrace o cristianismo, abrace a vida plena. Se esse vídeo lhe edificou, compartilhe com outras pessoas. Que Deus nos ajude, nos fortaleça com a sua graça, se revele a nós a cada dia mais. Cada dia mais a gente tem o coração aberto, a mente aberta para recebermos de Deus diretamente, pela palavra de Deus, aquilo que Ele quer revelar a cada um de nós para nos dar vida, vida abundante, que possa testemunhar ao mundo a vida de Cristo. Amém? Obrigada e até amanhã.